Você já parou para pensar por que todas as culturas antigas, sem exceção, falam de mulheres misteriosas que habitam os oceanos? Gregas, nórdicas, indígenas, todas contam a mesma história, uma história sobre seres femininos, belos e perigosos, que vivem nas águas. Coincidência? Eu vou te revelar algo que foi deliberadamente apagado dos registros oficiais. Existiu um tempo, muito antes da nossa história conhecida, onde seres celestiais violaram a lei mais sagrada do universo. Eles desceram à Terra, não em uma missão divina, como sempre nos contaram, mas movidos por um sentimento terreno e avassalador: o desejo. O resultado dessa união proibida, uma linhagem híbrida, uma raça de gigantes que quase destruiu a humanidade. Mas aqui está o verdadeiro mistério que ninguém te conta. O que aconteceu com as mulheres que se uniram a esses anjos caídos? Elas não morreram, não foram simplesmente perdoadas. O destino que receberam é tão perturbador que foi escondido por milênios, trancado em textos que a maioria nunca terá acesso. Miguel Arcanjo, o líder dos exércitos celestiais, executou uma sentença que poucos ousam mencionar. E você vai descobrir agora o que ele fez. Se você quer saber a verdade que foi ocultada por Eras, deixe seu like, inscreva-se no canal e comenta aqui de onde você está assistindo. Vamos mergulhar nesse mistério juntos. A história que todos conhecem, a do livro de Enoque, fala sobre os anjos vigilantes. Liderados por Senjasa, 200 deles desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto terrível. Eles tomaram para si as filhas dos homens, ensinaram a elas artes proibidas como feitiçaria, encantamentos e o uso de cosméticos para seduzir. Dessa união nasceram os Nefelim, gigantes de força descomunal que devoravam tudo em seu caminho. A terra gritou por socorro e o céu respondeu com o dilúvio para purificar o mundo. Os anjos caídos foram aprisionados em abismos de escuridão para aguardar o julgamento final. Os gigantes foram destruídos. Fim da história. Certo? Errado. Essa é a versão simplificada. A verdade completa é muito mais complexa e sombria. E o segredo está no destino das mulheres. Elas não eram apenas vítimas passivas. Muitas delas se tornaram cúmplices, aprendendo e praticando os segredos proibidos. Elas participaram ativamente da corrupção que assolou a Terra. E por isso, a punição delas precisava ser exemplar. Uma lição eterna. O dilúvio lavou a terra da corrupção dos gigantes. Mas o que fazer com as mães dessas criaturas? Elas carregavam em si a memória e o sangue dessa união profana. O arcanjo Miguel, por ordem divina, proferiu a sentença. Elas não seriam destruídas, nem aprisionadas como os anjos. O castigo delas seria diferente. Elas seriam transformadas. Seus corpos humanos seriam alterados, fundidos com a natureza, e elas seriam banidas para o lugar mais profundo e inexplorado do planeta. Os oceanos, seus pés, que andaram pela terra em desobediência, foram fundidos em uma cauda poderosa. Sua beleza, que seduziu os anjos, foi mantida, mas agora seria uma armadilha mortal. Suas vozes, que aprenderam cantos proibidos, se tornaram hipnóticas, capazes de levar qualquer marinheiro à perdição. Elas foram condenadas a viver nas profundezas, para sempre separadas do céu
e da terra firme. Elas se tornaram as guardiãs de um reino aquático, imortais, mas eternamente solitárias, carregando a maldição de sua escolha, e assim nasceram as sereias. Isso mesmo, as sereias das lendas não são apenas criaturas mitológicas, elas são o resultado direto da sentença aplicada às esposas dos anjos caídos. Essa é a conexão que foi perdida, o elo que une a teologia antiga com o folclore mundial. Pense bem, as sereias são sempre descritas como seres de beleza irresistível, com uma voz encantadora que atrai os homens para a morte no mar. Não é exatamente o reflexo de sua história original? Seduziram seres celestiais e trouxeram a ruína para o mundo. Agora, sua natureza é repetir esse padrão, atraindo homens para a ruína nas águas. Os textos apócrifos, como o segundo livro de Enoque, dão pistas sobre essa transformação. Falam de como as almas dos pecadores são alteradas e condenadas a lugares específicos de punição. O oceano, com sua vastidão e mistério, era o local perfeito, um abismo líquido para abrigar um pecado de proporções celestiais. As diferentes culturas apenas adaptaram essa verdade fundamental às suas próprias realidades. Os gregos as chamaram de sirenas, as filhas do rio Aqueloas. Os nórdicos as conheciam como as Marg, Ger, as gigantes do mar. No Brasil, temos Yara, a mãe d'água, que encanta os homens e os leva para o fundo do rio, de onde nunca mais retornam. Os nomes mudam, os detalhes se ajustam, mas a essência é a mesma. Uma mulher de beleza sobrenatural ligada, água cujo canto é fatal. É a memória coletiva da humanidade, ecoando a mesma verdade ancestral. Mas a história não termina aí. Por que essa verdade foi tão suprimida? Por que transformar essa narrativa teológica em um simples conto de fadas para marinheiros? A resposta é controle. Admitir que as sereias são o resultado de uma união entre humanos e anjos abriria uma caixa de Pandora de questionamentos teológicos. Colocaria em xeque a narrativa de que o pecado foi totalmente purgado pelo dilúvio. Significaria que um vestígio vivo e perigoso daquela era ainda existe, escondido sob as ondas. Manter essa história como um mito era mais seguro. Era mais fácil controlar a população com o medo de monstros marinhos do que com a complexa verdade de uma linhagem amaldiçoada que ainda vive entre nós, mesmo que em um reino diferente. A sentença de Miguel Arcanjo não foi apenas uma punição, foi também uma forma de contenção. Banir essas mulheres para o oceano foi uma maneira de isolar sua influência do resto da humanidade. E aqui entra a parte mais intrigante. Elas ainda estão lá, imortais e amaldiçoadas. Elas governam as profundezas. O canto que os marinheiros ouvem em noites de nevoeiro não é o vento. Os desaparecimentos inexplicáveis em alto mar, os navios encontrados à deriva sem tripulação. As lendas podem ter uma base muito mais real do que imaginamos. Elas guardam segredos ainda mais antigos, tesouros de cidades submersas como Atlântida. E talvez, apenas talvez, elas ainda mantenham contato com os anjos caídos que estão aprisionados nas profundezas da terra. O oceano e o abismo estão mais conectados do que pensamos. Elas não são apenas prisioneiras, elas são as carcereiras de um mundo submerso de mistérios. O que você achou dessa revelação? A história das esposas dos anjos se transformando em sereias faz sentido para você agora? Conecta os pontos que antes pareciam soltos entre a mitologia
E os textos sagrados, a verdade, muitas vezes, é mais fantástica do que qualquer ficção. Ela foi escondida à vista de todos, disfarçada de lenda. Se essa jornada pelos segredos ocultos da história abriu sua mente, não se esqueça de deixar seu like para fortalecer nosso trabalho. Você já ouviu a história do grande dilúvio, certo? Mas você sabia que antes de uma única gota de chuva cair, um drama chocante aconteceu nos céus? Uma história que a maioria das Bíblias apenas menciona de passagem, mas que esconde a verdadeira razão do colapso do mundo antigo. Vamos mergulhar nesse segredo agora. Lá no início, antes da civilização como a conhecemos, Deus designou um grupo de anjos de elite, conhecidos como os vigilantes, para uma única e crucial tarefa: observar a humanidade. Apenas observar, sem interferir. Era uma regra sagrada, uma barreira inviolável entre o céu e a terra. Mas a tentação se mostrou forte demais. O livro de Gênesis, no capítulo 6, nos dá uma pista enigmática. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. À primeira vista, pode parecer um romance proibido, mas a realidade é muito mais sombria e complexa. Filhos de Deus não se referia a homens comuns. Era o termo para esses seres celestiais. Os anjos, eles não apenas se apaixonaram, eles quebraram uma lei fundamental da criação. O líder dessa rebelião celestial foi um anjo poderoso, chamado Samiasa. Ele viu o desejo nos olhos de seus companheiros, e em vez de impedi-los, ele propôs um plano audacioso e macabro. Samiasa reuniu 200 desses vigilantes no topo do Monte Hermon e os fez jurar um pacto de sangue. A ideia era sinistra. Se vamos quebrar as regras, se vamos cair, então cairemos todos juntos. Ninguém voltará atrás. E com esse juramento selado, eles descerão. Imagine a cena dos centos seres de luz abandonando seus postos celestiais, descendo à terra com um propósito proibido. Eles se uniram às mulheres humanas, mas não parou por aí. Essa transgressão abriu as comportas para um tipo diferente de caos. Para justificar sua presença e ganhar o favor das mulheres, esses anjos caídos começaram a ensinar segredos celestiais que a humanidade nunca deveria conhecer. Eles ensinaram os homens a forjar metais, não para criar ferramentas úteis, mas para fabricar espadas, escudos e facas, menos as primeiras armas de guerra. Ensinaram as mulheres a usar cosméticos e encantamentos para seduzir. Revelaram os segredos da feitiçaria, como invocar espíritos e manipular as energias da terra. Ensinaram a astrologia, não como uma forma de admiração pelas estrelas, mas como um meio de adivinhação e poder, conhecimentos que pertenciam exclusivamente ao domínio celestial, foram espalhados sem controle. A Terra, que deveria ser um lugar de desenvolvimento gradual, foi inundada com tecnologia e conhecimento proibidos, muito antes de estar pronta para lidar com eles. E a consequência mais aterrorizante dessa união profana foi o nascimento de uma nova raça, os Nefilins. A Bíblia os chama de gigantes, os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Mas os textos antigos, como o livro de Enoque, pintam um quadro muito mais assustador. Eles não eram apenas altos, eram seres de força descomunal, com um apetite insaciável. Eram tiranos implacáveis, que dominaram a humanidade, devoraram as colheitas, o gado e
Quando isso não foi suficiente, começaram a devorar os próprios humanos. A violência explodiu. A ordem social desmoronou. O mundo que Deus havia criado com tanto cuidado estava se afogando em corrupção, sangue e terror. A terra gritava. A humanidade estava à beira da aniquilação total, ou pela água, mas pelo caos que ela mesma, com a ajuda dos anjos caídos, havia criado. A criação estava contaminada em seu núcleo. E foi nesse momento, com o mundo no ponto mais baixo de sua existência, que os gritos da humanidade finalmente perfuraram os céus e chegaram ao trono de Deus. Ele viu a corrupção, a violência e a contaminação genética que ameaçavam destruir completamente seu plano. E então, Deus decidiu que uma intervenção drástica era necessária. A era dos vigilantes e dos nefilins precisava chegar a um fim. O plano para o grande dilúvio não foi apenas um castigo, mas um ato de purificação, uma cirurgia cósmica para salvar o que restava da humanidade. Mas o que aconteceu com os anjos caídos e com os espíritos dos nefilins, depois que seus corpos gigantes foram destruídos? A história deles não termina com o dilúvio. Na verdade, é aí que o nosso próximo capítulo começa. O legado sombrio deles continua a ecoar até os dias de hoje, de maneiras que você nem imagina. Se você ficou chocado com essa revelação, prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Esqueça tudo o que você aprendeu na história oficial. Há um segredo, uma verdade tão chocante que foi deliberadamente apagada dos registros, enterrada sob camadas de mitos e lendas. Todos conhecem a história dos vigilantes, os anjos que desceram à terra e se uniram a mulheres mortais, gerando os Nefelim. O livro de Enoque, um texto antigo e reverenciado, nos conta que esses anjos foram severamente punidos, acorrentados nas profundezas da escuridão. Mas, e as esposas deles? O que aconteceu com as mulheres que participaram dessa transgressão cósmica? A resposta que nos dão é simplista: elas morrerão como todas as mortais. Mas a verdade é muito mais sombria e aterrorizante. Elas não morreram. Elas não foram aprisionadas como seus maridos celestiais. Elas receberam uma maldição diferente. Uma que desafia toda a lógica humana e divina. Elas foram transformadas. Imagine o cenário. O julgamento divino recai sobre a terra. Os vigilantes são capturados e sentenciados, mas para suas esposas, o destino foi outro. Seus corpos mortais, a carne e o osso que abrigaram os filhos dos anjos, simplesmente se dissolveram, desapareceram como névoa sob o sol da manhã. Mas suas almas, suas consciências, não encontraram descanso. Elas não ascenderam nem desceram. Ficaram presas em um limbo terrível. Um estado intermediário entre os mundos. Nem vivas, nem mortas. O livro de Enoque, em suas passagens mais enigmáticas, sugere que essas mulheres foram condenadas a vagar eternamente. Suas próprias essências foram alteradas sobrenaturalmente. Sua natureza humana corrompida e reescrita por um poder inimaginável. Elas se tornaram algo novo, algo que a Terra nunca tinha visto. E o local de sua prisão eterna: as águas, os vastos oceanos, os rios sinuosos, os lagos profundos e escuros. Elas foram amarradas ao elemento que dá a vida, mas para elas se tornou uma cela sem paredes. Agora, prepare-se, porque é aqui
que o mistério se aprofunda e se conecta diretamente com o nosso mundo, com as histórias que contamos há milênios. Você já ouviu falar delas? Tenho certeza que sim. Pense nas sereias da mitologia grega, com seus cantos hipnóticos que atraíam marinheiros para a perdição nas rochas. Pense nas ondinas da tradição nórdica e germânica, espíritos aquáticos que seduziam homens para as profundezas geladas. Pense nas iaras do folclore brasileiro, nas rusalcas eslavas, nas mixes celtas. Pense em todas as entidades femininas, aquáticas, sedutoras e perigosas, presentes em praticamente todas as culturas antigas ao redor do globo. Você sempre achou que eram apenas mitos, certo? Lendas criadas por povos primitivos para explicar os perigos do mar. Mas e se eu te disser que não são apenas mitos, e se forem ecos distorcidos de uma verdade antiga? E se todas essas criaturas forem, na realidade, manifestações dessas mesmas mulheres amaldiçoadas, as esposas dos vigilantes? A conexão é assustadoramente clara quando você para pensar. Todas essas lendas compartilham um núcleo comum, uma figura feminina, ligada, água dotada de uma beleza e uma voz irresistíveis que atrai homens para a morte. Não é uma coincidência, é um padrão. A maldição não apenas as aprisionou na água, mas transformou sua natureza. O amor que sentiam se transformou em uma sedução mortal. Sua solidão e desespero se manifestaram como um canto melancólico e perigoso, um lamento que ecoa através das ondas, chamando, buscando companhia na escuridão aquática. Marinheiros ao longo de toda a história humana relataram fenômenos inexplicáveis em alto mar, vozes misteriosas em noites de tempestade, cantos que pareciam vir de lugar nenhum, mas que eram impossíveis de ignorar, uma sensação de presença invisível que os puxava, que os atraía para o abismo. Eles descreveram figuras fugazes nas ondas, mulheres de beleza sobrenatural que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Seriam alucinações causadas pela solidão e pelo cansaço, ou seriam encontros reais com essas almas atormentadas? A parte mais impressionante é a universalidade dessa narrativa. Culturas que foram separadas por oceanos e por milênios, que nunca tiveram contato direto, contam essencialmente a mesma história. Como isso é possível? Os gregos, os vikings, os povos indígenas das Américas, as tribos da África, todos eles olharam para a água e viram a mesma coisa: uma bela e perigosa mulher que canta. A única explicação lógica é que eles não estavam inventando. Eles estavam descrevendo algo real. Estavam descrevendo o legado de uma transgressão cósmica que ainda ressoa em nosso planeta. A história das esposas dos vigilantes não é uma nota de rodapé esquecida. É a chave para entender a origem de alguns dos mitos mais persistentes da humanidade. Elas não foram simplesmente punidas. Elas se tornaram a própria punição, transformadas em símbolos eternos do perigo que se esconde sob a beleza, do abismo que aguarda sob a superfície calma da água. Seus lamentos não são apenas o som do vento ou das ondas. São as vozes de mulheres que um dia ousaram amar anjos e por isso foram condenadas a uma eternidade de solidão e anseio, presas para sempre entre o céu que perderam e a terra que não pode mais acolhê-las. Da próxima vez que você estiver perto do oceano,
de um rio profundo ou de um lago silencioso à noite, pare e escute com atenção. Talvez, apenas talvez, você possa ouvir o eco distante de seus cantos, um lembrete arrepiante de que os mitos são, muitas vezes, apenas a história que sobreviveu, a verdade que se recusa a ser completamente apagada. O que você pensa sobre isso? Essa conexão faz sentido para você? Você já imaginou o que realmente aconteceu no tempo de Noé? A história que conhecemos é apenas a ponta do iceberg. A verdade é muito mais sombria, complexa e, sinceramente, aterrorizante. Vamos mergulhar fundo nos textos antigos, como o livro de Enoque, e desvendar os segredos que foram escondidos por milênios. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje vai mudar sua percepção sobre tudo. Tudo começou com um grupo de anjos, conhecidos como os Vigilantes. Eles tinham uma missão sagrada: observar e guiar a humanidade. Mas algo deu terrivelmente errado. Cerca de 200 desses seres celestiais, liderados por um anjo chamado Semiasa, tomaram uma decisão que selaria o destino do mundo antigo. Eles olharam para as filhas dos homens e foram consumidos por um desejo proibido. Em um pacto profano, no topo do Monte Hermon, eles juraram descer à terra e tomar esposas para si, quebrando a lei divina mais fundamental. Eles não apenas desceram, eles se integraram à sociedade humana, mas de uma forma corrupta. Esses anjos ensinaram aos homens segredos que não deveriam conhecer: a arte da guerra, a fabricação de armas, a criação de cosméticos para a sedução, a feitiçaria, a astrologia e a manipulação de ervas para fins mágicos. A humanidade, que deveria evoluir em inocência, foi rapidamente corrompida por esse conhecimento proibido. A violência, a luxúria e a idolatria se espalharam como uma praga. Dessa união profana entre anjos e mulheres, nasceram seres híbridos, gigantes poderosos conhecidos como Nefelim. Gênesis 6:4 os descreve como os heróis do passado, homens de renome. Mas não se engane pela palavra heróis. Eles eram tiranos, com uma força sabra-humana e um apetite insaciável. Eles devoraram todos os recursos da terra. Quando a comida acabou, eles se voltaram contra os próprios humanos. E depois, em um ato de desespero canibal, começaram a devorar uns aos outros. O mundo se transformou em um verdadeiro inferno na terra. Um lugar de caos, sangue e desespero. O clamor das vítimas subiu aos céus. Um grito de agonia que não podia mais ser ignorado. Deus olhou para a terra e o que ele viu partiu seu coração. A criação perfeita agora estava completamente manchada pela maldade. Gênesis 6:5 nos dá um vislumbre da tristeza divina. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A corrupção era total, do menor vilarejo à maior cidade. A decisão, embora dolorosa, foi necessária e radical: purificar a terra completamente. E então veio o dilúvio. Não foi uma chuva comum. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. As águas subiram implacavelmente, cobrindo as planícies, os vales e, finalmente, as montanhas mais altas. O planeta inteiro foi submerso. Os Nephilim, os gigantes tiranos, apesar de sua força,
não tiveram chance. Eles foram varridos pela fúria das águas, seus corpos colossais afundando nas profundezas. A linhagem amaldiçoada foi exterminada. Mas e os anjos caídos? Os vigilantes que causaram tudo isso, sendo seres espirituais, a água não poderia destruí-los. Para eles, Deus reservou um destino muito, muito pior. A ordem foi dada ao mais poderoso dos arcanjos, Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais. Sua missão: caçar e aprisionar cada um dos vigilantes rebeldes. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, confirma esse destino terrível, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos de escuridão, a serem reservados para o juízo. Imagine a cena: Miguel e suas legiões de anjos guerreiros descendo dos céus como relâmpagos. A batalha foi feroz. Os vigilantes, embora poderosos, não puderam resistir à autoridade divina do arcanjo. Um por um, eles foram capturados, acorrentados, com correntes eternas e lançados em abismos profundos, locais de trevas absolutas, onde o tempo não passa e a única companhia é o desespero. Lá eles permanecem, aguardando o dia do juízo final, quando enfrentarão sua sentença definitiva. Mas há uma pergunta que fica no ar: e as mulheres? As mulheres humanas que se casaram com os anjos caídos e deram à luz os Nefelim, elas foram simplesmente destruídas no dilúvio, junto com o resto da humanidade corrupta? A resposta, encontrada em textos antigos como o livro de Enoque, é muito mais arrepiante. O destino delas foi, de certa forma, ainda mais aterrorizante do que a morte rápida pelas águas. Segundo esses textos, as almas dessas mulheres não encontraram descanso. Por sua participação voluntária na corrupção do mundo, elas foram amaldiçoadas a vagar pela terra como espíritos inquietos e malignos. Elas se tornaram as primeiras sirenes, súcubos e espíritos sedutores que assombram a humanidade. Sua beleza, que um dia encantou Angus, tornou-se uma armadilha mortal. Elas foram condenadas a tentar e corromper os filhos dos homens por toda a eternidade, espalhando a mesma luxúria e engano que aprenderam com seus maridos celestiais. Elas se tornaram uma praga espiritual, um eco eterno do pecado original que levou o mundo à sua primeira grande destruição. Elas não foram presas em abismos como os anjos, nem purificadas pelas águas como os Néfilim. Elas foram condenadas a se tornarem a própria tentação, para sempre ligadas à terra que ajudaram a arruinar. Essa história nos mostra que as consequências do pecado são profundas e duradouras. A rebelião dos vigilantes não foi apenas um erro, foi um ato que abalou as fundações da criação e deixou cicatrizes que perduram até hoje na forma de lendas, mitos e talvez presenças espirituais que ainda vagam entre nós. A justiça divina foi implacável e cada um recebeu a punição adequada ao seu crime. Os Nefelim, a destruição física; os anjos, a prisão eterna; e as mulheres, uma maldição espiritual sem fim. O que você acha dessa versão dos eventos? Deixe sua opinião nos comentários. Acredita que esses textos antigos contêm verdades perdidas? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o lado oculto da história do dilúvio. Muito obrigado por assistir
e até a próxima. Você já se perguntou por que anjos não aparecem mais como nos tempos antigos? Por que Deus parece tão distante? A resposta está em uma decisão drástica, tomada após uma catástrofe que quase destruiu a criação. Uma barreira foi erguida, uma barreira eterna. E hoje vamos desvendar os segredos por trás dessa separação e as consequências que ecoam até os nossos dias. Depois da rebelião de Lúcifer e da corrupção dos anjos caídos que tomaram esposas humanas, uma linha foi cruzada. O céu testemunhou uma traição inimaginável e a terra foi manchada por uma descendência profana. Os Nefilim. Essa mistura entre o divino e o mortal era uma abominação, uma distorção do plano original de Deus. A violência e a maldade que se espalharam pela terra eram tão grandes que o próprio Criador se entristeceu por ter feito a humanidade. O dilúvio foi a consequência inevitável, uma limpeza dolorosa, mas necessária para purificar o mundo. Mas a purificação não era suficiente. Deus sabia que a raiz do problema precisava ser cortada para sempre. Uma medida definitiva precisava ser tomada para que tal transgressão nunca mais pudesse se repetir. A porta entre o céu e a terra, que antes permitia uma comunicação fluida, quase casual, havia se tornado um ponto de vulnerabilidade. E foi então que a decisão foi tomada. Uma separação permanente. O arcanjo Miguel, o grande comandante dos exércitos celestiais, aquele que liderou a carga contra Lúcifer e seus rebeldes, recebeu uma nova e solene missão. Ele foi encarregado de forjar uma barreira, não uma barreira física, de pedra ou de fogo, mas uma barreira espiritual, invisível aos olhos humanos, mas impenetrável para as hostes celestiais e demoníacas. Uma cortina cósmica que dividiria para sempre o domínio divino do reino mortal. Imagine a cena. Com o poder concedido pelo Todo-Poderoso, Miguel teceu essa barreira com a própria essência da ordem divina. Uma muralha de luz e lei que selou os caminhos. A partir daquele momento, anjos não poderiam mais descer à terra livremente, como faziam antes. A era em que seres celestiais caminhavam entre os homens, conversavam com eles, face a face, e interagiam diretamente com a criação. Havia chegado a um fim abrupto. A interação foi severamente, drasticamente limitada. Essa barreira, acredite, ainda existe. Hoje é a razão fundamental pela qual nossa experiência com o divino é tão diferente daquela descrita nos textos mais antigos. É por isso que aparições angélicas são eventos de uma raridade extraordinária, reservados para momentos de extrema importância na história da salvação. Deus não está mais enviando seus mensageiros para jantar com Abraão na planície de Mamre ou para lutar fisicamente com Jacó até o amanhecer. A comunicação não cessou, mas mudou de natureza. As mensagens divinas agora chegam de formas mais sutis, mais indiretas. Elas vêm através dos sussurros da inspiração, da clareza súbita em um momento de oração, dos sonhos que nos inquietam ou nos consolam. Vêm através da voz dos profetas, homens e mulheres escolhidos para transmitir a vontade de Deus. Vêm através de sinais na natureza, de coincidências que são demasiado perfeitas para serem mero acaso, mas não mais através de anjos tomando forma humana e caminhando entre nós como se fossem um de nós. Essa separação foi um ato de proteção, uma medida de emergência para salvaguardar tanto a santidade do céu
quanto à frágil liberdade da humanidade. Se anjos pudessem intervir a todo momento, nosso livre-arbítrio seria comprometido. Se demônios pudessem se manifestar fisicamente, com facilidade, a Terra se tornaria um campo de batalha aberto, e nós seríamos meros peões em um jogo cósmico. A barreira mantém um equilíbrio delicado, uma quarentena espiritual que nos permite crescer, escolher e desenvolver nossa fé sem a interferência esmagadora do sobrenatural. Mas não se engane, o fato de a interação direta ter sido limitada não significa que a guerra espiritual terminou. Longe disso, a batalha apenas mudou de cenário. Ela saiu do plano físico e visível e mergulhou nas sombras da psique humana, no campo de batalha da mente e do coração. Lúcifer e suas legiões, expulsos do céu e contidos pela barreira de Miguel, não desistiram. Eles não podem mais materializar-se como antes, mas encontraram outras formas de agir. Eles operam nas sombras, sussurram mentiras, plantam sementes de dúvida, orgulho e desespero. Eles influenciam pensamentos, exploram fraquezas e tentam corromper a alma humana a partir de dentro. São mestres da manipulação, usando o engano como sua principal arma. Eles aguardam pacientemente nas trevas, estudando cada indivíduo, procurando por uma brecha na armadura da fé, uma porta aberta pela amargura, pelo medo ou pelo desejo descontrolado. A batalha continua, mais real do que nunca. Embora seja invisível para a maioria, é uma luta travada todos os dias, em nossas escolhas, em nossas palavras, em nossos pensamentos mais íntimos. Cada ato de bondade, de perdão, de amor, é uma vitória da luz. Cada ato de egoísmo, de ódio, de crueldade, é uma concessão às trevas. A barreira nos protege da manifestação física do mal, mas não nos isenta da responsabilidade de lutar a batalha espiritual interior. E o que aconteceu com as esposas dos anjos, as mulheres humanas que se uniram aos vigilantes e deram à luz os gigantes? A tradição apócrifa, como o livro de Enoque, nos dá um vislumbre sombrio de seu destino. Enquanto os anjos caídos foram aprisionados em abismos de escuridão, aguardando o julgamento final, suas esposas receberam uma punição diferente, mas igualmente terrível. Elas foram transformadas em espíritos errantes, presas entre o mundo físico e o espiritual. Elas não pertencem nem ao céu, nem à terra, nem ao inferno, vagando eternamente, consumidas por uma saudade insaciável de seus amantes angélicos e de seus filhos monstruosos. A lenda diz que seus lamentos podem ser ouvidos nos ventos solitários do deserto. Seus sussurros ecoam em lugares abandonados. Elas se tornaram sirenes, espíritos sedutores que tentam atrair os homens para a perdição, repetindo o padrão de corrupção que elas mesmas iniciaram. Elas continuam presas, continuam vagando, continuam chamando, aguardando o momento final, o dia do juízo, quando toda a criação será chamada a prestar contas. Seus destinos estão entrelaçados com o dos anjos que a seduziram, e seu sofrimento é um lembrete constante e assustador das consequências de se misturar o sagrado com o profano. A barreira de Miguel, portanto, é mais do que uma simples separação. É um monumento à santidade de Deus, um escudo para a humanidade e uma prisão para as forças das trevas. Ela define as regras do engajamento na grande guerra espiritual. Ela explica o silêncio aparente dos céus
e a natureza sutil da batalha que travamos todos os dias. A era dos mitos e lendas, onde deuses e homens caminhavam juntos, terminou com fogo, água e uma decisão divina, irrevogável. Agora, vivemos na era da fé. Uma era em que somos chamados a acreditar sem ver, a lutar sem testemunhar fisicamente nosso inimigo e a confiar que, do outro lado da barreira, Deus e seus exércitos celestiais ainda estão no controle, aguardando o momento certo para a intervenção final. A cortina se fechará um dia, a barreira será desfeita, mas não antes que o último capítulo desta longa e dolorosa história seja escrito. Até lá, a batalha invisível continua. E cada um de nós tem um papel a desempenhar. A história da barreira eterna nos ensina uma lição poderosa sobre consequências. Cada escolha, especialmente aquelas que desafiam a ordem divina, tem um preço. A decisão dos anjos caídos não apenas selou seu próprio destino, mas mudou a dinâmica de todo o universo, criando uma separação que sentimos até hoje. É um lembrete de que a santidade de Deus não é algo a ser tratado de forma leviana. A proteção que Ele nos oferece, através dessa mesma barreira, é um ato de misericórdia. Mesmo que pareça distância, Ele nos protege de um conflito aberto que não teríamos chance de vencer, e nos dá o espaço para forjar nossa própria salvação através da fé e das escolhas certas. A guerra não acabou, e a vigilância é nossa maior arma. Desde os primórdios da humanidade, histórias de anjos e demônios, de luz e trevas, têm fascinado e aterrorizado gerações. Lendas sussurradas em textos antigos, fragmentos de conhecimento perdidos no tempo, falam de uma guerra celestial que marcou o início de tudo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que essa guerra nunca terminou de verdade. Ela apenas entrou em uma longa e silenciosa pausa. E nós estamos vivendo exatamente nesse intervalo. O confronto final, a batalha que decidirá o destino de toda a existência, ainda está por vir. E quando esse dia chegar, ele não será apenas um espetáculo de poder cósmico, mas um momento em que todos os segredos do universo serão finalmente revelados. A Bíblia nos dá vislumbres desse evento cataclísmico. O livro do Apocalipse fala de um tempo de tribulação, de sinais nos céus e na terra, culminando em uma guerra de proporções inimagináveis. Mas existem outros textos apócrifos e esquecidos, como o livro de Enoque, que pintam um quadro ainda mais detalhado e chocante. Esses escritos nos contam sobre a origem do mal, sobre anjos que abandonaram seus postos celestiais por desejo e poder, e sobre as consequências desastrosas de suas ações. Eles nos falam dos Gregori, os Vigilantes, um grupo de 200 anjos enviados à Terra para guiar a humanidade, mas que, em vez disso, se corromperam. Liderados por anjos poderosos como Azazel e Semiasa, eles desceram sobre o Monte Hermon e fizeram um pacto terrível. Eles tomaram esposas entre as filhas dos homens, um ato estritamente proibido por Deus. Essa união profana deu origem a uma raça de gigantes, os Néfilim, criaturas de força descomunal e apetite insaciável. Eles devoraram os recursos da terra, consumiram os animais e, por fim, voltaram-se contra a própria humanidade, espalhando violência e caos por onde passavam. Os anjos caídos não pararam por aí. Eles ensinaram aos homens segredos proibidos, a fabricação de armas, a arte da guerra
o uso de cosméticos para a sedução, feitiçaria e a observação dos astros para adivinhação. O mundo, que antes era puro, mergulhou em uma espiral de corrupção e maldade. A resposta divina foi rápida e implacável. Deus enviou o grande dilúvio para purificar a terra, varrendo os Néfilim e a humanidade corrompida. Os anjos caídos foram capturados pelos arcanjos, como Miguel e Rafael, e aprisionados em abismos de escuridão, acorrentados para aguardar o julgamento final. Seus nomes foram riscados dos registros celestiais, e suas histórias, em grande parte, apagadas dos textos canônicos que formariam a Bíblia. Mas uma pergunta crucial permanece no ar. Um mistério que ecoa através dos milênios. O que aconteceu com as mulheres? O que aconteceu com as esposas dos anjos caídos? A história delas é talvez o maior segredo de todos. Foram elas meras vítimas, seduzidas pelo brilho e poder de seres celestiais? Ou foram participantes ativas, cúmplices na rebelião, que quase destruiu o mundo? Os textos antigos são terrivelmente silenciosos sobre o destino delas, enquanto seus maridos angélicos foram condenados a milênios de aprisionamento, e seus filhos gigantes foram aniquilados pelo dilúvio. O destino dessas mulheres se perdeu nas brumas do tempo. Alguns estudiosos sugerem que elas pereceram junto com o resto da humanidade na grande inundação. Outras teorias, mais sômbrias, sussurram que elas foram transformadas em algo diferente. Talvez nos primeiros demônios femininos, como Lilith, ou em espíritos atormentados, condenados a vagar pela terra, invisíveis e esquecidos. Essa lacuna na história não é um acidente. A remoção de suas histórias dos registros oficiais serviu a um propósito: apagar a memória de uma colaboração perigosa entre o céu e a terra, e talvez esconder uma verdade inconveniente sobre a própria natureza humana e o poder de escolha. Por que essa história foi considerada tão perigosa? Talvez porque ela revela que a fronteira entre o bem e o mal, entre o sagrado e o profano, é muito mais tênue do que gostamos de admitir. Ela nos força a questionar: qual foi o verdadeiro crime dessas mulheres? Foi o amor, a ambição, a busca por um conhecimento que lhes era negado? A resposta para essa pergunta pode abalar as fundações de tudo o que acreditamos saber sobre a nossa própria origem e o nosso papel no drama cósmico. E é aqui que entramos no clímax de toda a história, o momento para o qual toda a criação tem se preparado. O Apocalipse não é apenas um livro sobre destruição, é um livro sobre revelação. Ele nos diz que haverá um confronto final, uma batalha definitiva que colocará um ponto final na antiga guerra. Miguel, o grande príncipe dos exércitos celestiais, aquele que primeiro confrontou Lúcifer no início dos tempos, retornará. Mas desta vez, ele não virá sozinho. Ele liderará as legiões de anjos fiéis em uma carga final contra as forças das trevas. Nesse dia, os abismos se abrirão. Lúcifer, juntamente com Azazel, Semiasa e todos os anjos caídos que foram acorrentados por milênios, serão soltos para seu julgamento final. Será o Armagedon, a batalha para acabar com todas as batalhas. O céu e a terra tremerão enquanto os poderes da luz e da escuridão colidem pela última vez. As forças do mal, com todo o seu poder acumulado e seu ódio milenar, serão derrotadas de uma vez por todas. A vitória da luz será absoluta
e incontestável. Mas a parte mais extraordinária desse dia não será apenas a derrota do mal. Será a revelação da verdade. O Apocalipse diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Nesse dia, todos os mistérios serão desvendados. O destino final das esposas dos anjos caídos será finalmente selado e conhecido por todos. As perguntas que a humanidade carrega há milênios finalmente terão uma resposta clara e definitiva. O que realmente aconteceu naqueles dias caóticos antes do dilúvio? Qual foi o verdadeiro papel e o verdadeiro crime dessas mulheres? Por que sua história foi tão meticulosamente apagada dos registros oficiais que chegaram até nós? Tudo será exposto à luz da verdade divina. Cada segredo, cada mentira, cada verdade escondida nos cantos escuros da história será trazida para o centro do palco universal. A cortina será finalmente puxada, revelando o quadro completo do drama cósmico, desde a primeira rebelião até o último julgamento. E nós, a humanidade, estaremos lá para testemunhar tudo. Essa não é apenas uma história sobre anjos e demônios. É a nossa história. É a história da nossa origem, da nossa luta e do nosso destino final. A batalha final é inevitável. E com ela, a verdade que tanto buscamos. Obrigado por assistir e mergulhar conosco neste mistério profundo. Se você se sentiu intrigado por essa história e quer continuar explorando os maiores segredos do universo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo com suas teorias sobre o destino das esposas dos anjos caídos. Você já parou para pensar na história das sereias? Aquelas criaturas míticas, metade mulher, metade peixe, que encantam e aterrorizam marinheiros há séculos. A Disney nos deu uma versão fofa com a Ariel, mas a verdade, por trás desse mito, é muito, mas muito mais sombria do que você imagina. E o mais chocante de tudo, a resposta pode estar escondida bem debaixo dos nossos narizes, em um dos livros mais antigos e controversos da história, o livro de Enoque. Fique comigo, porque o que eu vou revelar hoje vai abalar suas crenças. Vamos desvendar uma teoria que conecta as sereias a um evento bíblico terrível, uma rebelião celestial que quase destruiu a humanidade. E se eu te dissesse que as sereias não são apenas lendas, mas o resultado de uma maldição divina lançada sobre as mulheres que se envolveram com anjos caídos? A maioria das pessoas conhece a história do Gênesis, sobre os filhos de Deus que viram as filhas dos homens e as tomaram como esposas. Mas a Bíblia é surpreendentemente breve sobre esse evento. Para entender a gravidade do que aconteceu, precisamos ir além do texto canônico e mergulhar em livros apócrifos como o de Enoque, que detalha essa transgressão de uma forma que a Bíblia não faz. Segundo Enoque, 200 ancos, liderados por um chamado Senjassa, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto. Eles cobiçaram as mulheres humanas e decidiram quebrar a lei sagrada de Deus, unindo o celestial ao terreno de uma forma proibida. Eles não só tomaram essas mulheres como esposas, mas também ensinaram a elas segredos celestiais que a humanidade não estava pronta para receber: feitiçaria, encantamentos, astrologia e até mesmo a fabricação de armas e cosméticos. Foi a primeira grande corrupção da humanidade.
uma traição cósmica. Dessa união profana, nasceram gigantes, os famosos Nefilins, seres híbridos, de força descomunal e apetite insaciável, que devoravam tudo em seu caminho, aterrorizando a terra e enchendo-a de violência. Mas e as mulheres? O que aconteceu com as esposas dos anjos caídos, as mães desses monstros? A Bíblia não diz, mas a tradição judaica e alguns textos antigos oferecem uma pista assustadora. Essas mulheres, que abriram as portas para a corrupção e participaram ativamente dos rituais proibidos ensinados pelos anjos, não ficaram impunes. A teoria que estamos explorando hoje sugere que elas foram amaldiçoadas de uma forma terrível, uma punição que se encaixava perfeitamente com o crime delas. Elas usaram sua beleza para seduzir seres celestiais, e como consequência, parte de sua humanidade foi arrancada. Pense nisso. A sereia, em sua forma clássica, é um ser de dualidade. A parte de cima, um torso de mulher lindíssima, representando a sedução, o encanto que atraiu os anjos. A parte de baixo, uma cauda de peixe, fria, escamosa e desumana, simbolizando a perda de sua natureza terrena, a maldição que as aprisionou para sempre entre dois mundos, sem pertencer a nenhum deles. Condenadas a vagar pelos oceanos, suas vozes, que antes sussurravam segredos proibidos, agora são usadas para atrair homens para a perdição, um eco eterno da sua transgressão original. Elas se tornaram espíritos das águas, entidades presas a um tormento sem fim. A água, que na Bíblia é um símbolo de purificação e vida, como no batismo, tornou-se a prisão delas. O dilúvio veio para limpar a terra da violência dos nefilins, mas para essas mulheres, a água se tornou seu cárcere perpétuo. Isso não te parece uma justiça poética e aterrorizante, típica das narrativas antigas? Essa conexão lança uma nova luz sobre o mito da sereia. Não é mais apenas uma história de pescador. Torna-se um aviso, um lembrete sombrio sobre os perigos de cruzar fronteiras proibidas, de misturar o sagrado com o profano. As sereias, nessa visão, são os fantasmas do primeiro grande pecado que misturou o céu e a terra. Um testemunho vivo e aquático da ira divina. Mas aqui está a pergunta que você precisa fazer agora. E se essa batalha final, a mesma que começou com essa transgressão, já começou de novo? E se os sinais estão por toda parte, mas nós simplesmente não estamos enxergando? E se existem outros segredos nas Escrituras, verdades ainda mais perturbadoras, que foram deliberadamente escondidas de nós por séculos? Eu vou revelar tudo nos próximos vídeos. Segredos que vão mudar completamente a sua compreensão da Bíblia e do mundo espiritual em que vivemos. Por isso, se você quer descobrir a verdade, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder absolutamente nenhuma revelação. Quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Quero mais verdades. Se você está pronto para que eu desvende os próximos mistérios que foram ocultados de nós, compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber disso. Alguém que tem a mente aberta para questionar o que nos foi ensinado. E me responda sinceramente. Depois de ouvir tudo isso, você acredita que as sereias podem ser reais? Que elas são, de fato, os espíritos amaldiçoados dessas mulheres da antiguidade? Prepare-se, porque o próximo vídeo
será ainda mais chocante. Vou revelar o que realmente aconteceu com os filhos dessas mulheres e dos anjos caídos. As crianças maio-humanas, meio celestiais, que sobreviveram ao dilúvio. Sim, você ouviu certo. A história que nos contaram de que todos os nefilins morreram nas águas é uma mentira, e a linhagem deles ainda pode estar entre nós. Não perca o próximo capítulo. O seu mundo, a sua realidade, nunca mais será a mesma. Depois do que você vai descobrir, a verdade não pode mais ficar escondida. Inscreva-se, ative o sino, comente e compartilhe. Te vejo no próximo vídeo, se você tiver coragem de continuar essa jornada.